Jezabel era a esposa do rei Acabe. Ele foi um dos reis que governou o reino de Israel no Antigo Testamento. Acabe foi considerado um rei terrível, o pior de todos os reis, de acordo com o livro dos reis. Acabe governou por 21 anos, tempo suficiente para causar muita destruição, e superou todos os seus antecessores em maldade. Nessa época, Israel era uma nação dividida em Israel ao norte e Judá ao sul. E a Fenícia, localizada ao norte de Israel, tinha fama de uma cidade que pouco se importava em seguir o verdadeiro Deus. Uma solução pacífica para a nação dividida foi sugerida na forma de um casamento arranjado entre o rei de Israel, Acabe, com a princesa Jezabel dos fenícios. Após o casamento com Acabe, logo ficou claro que Jezabel não estava disposta a deixar sua adoração a Baal só porque estava em um novo reino. A rainha continuou adorando Baal em sua nova casa, apesar de irritar os habitantes de Israel. Jezabel era filha de Etaal, rei e sacerdote de Tiro e Sidom. A história de Jezabel na Bíblia está registrada nos livros de 1ª e 2ª Reis no Antigo Testamento. Seu nome em hebraico significava Baal exalta, ou esposa de Baal, e assim ela era conhecida. Ela ficou marcada por sua maldade e frieza. Se vocês que um rei de Israel se uniu por casamento a uma princesa pagã. Durante o governo de Jezabel, ela persuadiu Acabe a adorar Baal, e construir santuários para ele. Com isso, Jezabel trouxe centenas de sacerdotes e profetas de sua religião pagã para dentro de Israel. Ela contava com 450 profetas de Baal, e 400 profetas de Azerá, uma deusa fenícia. Conforme descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. A narrativa bíblica claramente nos mostra que Jezabel exercia forte influência sobre Acabe, pois o rei permitia que Jezabel agisse da forma como ela queria. Ela teve 3 filhos com Acabe, foram eles Acasias, Jorão e Atalha. Ela também instruiu seus filhos de acordo com suas práticas. Atalha, por exemplo, levou seus costumes reprováveis para Judá quando se casou com o Jeorão, filho de Josafá. A rainha Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Além de seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seu Deus tivesse os mesmos direitos do Deus de Israel perante o povo. Como uma mulher que desejava ainda mais poder, ela tentou eliminar aqueles que se atreviam a questioná-la e mandou matar a maioria dos profetas de Deus, tornando-se na época a mais poderosa instigadora da perseguição aos santos de Deus. Entre os profetas que continuaram vivos, o principal era Elias. Esse profeta foi enviado por Deus para desafiar Jezabel e humilhar seu Deus. Em um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, Elias sugeriu fazer um teste para ver quem era o Deus verdadeiro. Ele convocou os profetas pagãos no Monte Carmelo. Elias construiu um altar, e desafiou os profetas de Baal a construir seus próprios altares ao lado do dele, e invocar seus deuses para consumir o sacrifício com fogo. Ele até mesmo jogou água no altar para tornar o desafio ainda maior. Os profetas de Baal prepararam o sacrifício. Eles ficaram o dia inteiro chamando Baal, mas o deus pagão não respondia. Então Elias orou ao Deus de Israel, e o fogo consumiu o altar. Os israelitas tiveram certeza de que Deus era o Deus verdadeiro. E naquele mesmo dia, os profetas de Baal foram mortos. Mesmo com a prova real do poder de Deus, e com o massacre de seus profetas, Jezabel não diminuiu sua ideia, que precisou fugir para o Monte Horebe. Jezabel se esforçou, mas não conseguiu matar Elias. Outro ato brutal atribuído a Jezabel foi o episódio da vinha de Nabote. Ao lado do palácio do rei Acabe, havia uma vinha que ele desejava muito. Essa vinha pertencia a um homem chamado Nabote, que se recusou a vendê-la, pois era uma herança de seu pai. A recusa de Nabote em dar a vinha que estava em sua família por anos levou Acabe a entrar em depressão. Com isso, a rainha Jezabel resolveu a questão por ela mesma.
Jezabel disse ao rei Acabe que se levantasse e comesse, enquanto ela entregaria a vinha em suas mãos. Então Jezabel, de forma violenta e impiedosa, acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote por apedrejamento. E o seu marido Acabe ficou com a vinha. A morte trágica de Jezabel. A morte de Jezabel foi uma das mortes mais horríveis da Bíblia. Após a morte de Acabe, Jezabel continuou a ter grande poder e influência em Israel, durante os reinados de seus filhos Acasias e Jorão. No entanto, Jeú, um oficial do exército, ungido por Eliseu como rei de Israel, assassinou Jorão e assumiu o trono, libertando Israel do culto a Baal. Jeú dirigiu-se ao palácio onde Jezabel estava esperando por ele, vestida esplendorosamente com a intenção de afrontá-lo. Jeú deu ordens para que oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio e atropelou seu corpo depois. Após uma refeição, Jeú ordenou que seus homens sepultassem Jezabel. Quando os homens de Jeú foram sepultar Jezabel, encontraram apenas seu crânio, pés e mãos, já que seus restos mortais foram devorados por cães. Vale lembrar que os cães também estiveram presentes na morte de Acabe, quando lamberam seu sangue do carro em que ele estava mortalmente ferido. A morte de Jezabel foi profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente como previsto, conforme as palavras do Senhor. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. 1 Reis 21:23. Jezabel no Novo Testamento. Jezabel se tornou símbolo de crueldade, egoísmo e manipulação. Em Apocalipse capítulos 2 versículos 20 a 23. Uma mulher chamada Jezabel, que dizia ser profetisa e que promovia a idolatria e a imoralidade sexual, é condenada. Jezabel provavelmente não era o nome verdadeiro dela, mas ela tinha as características de Jezabel. O uso desse nome parece indicar que ele se tornou um símbolo de apostasia. Jezabel foi uma estrangeira que se torna rainha de Israel.